E aí, pessoal, boa tarde. E aí, gente, estamos finalizando nossa semana acadêmica. Teve bom, nós vamos fechar hoje com chave de ouro. Leandro. O professor Cássio já pediu para entrar. Já vou aceitar. Vamos só esperar aguardar. Conectar aqui. E aí, pessoal? E aí, Cássio? Boa tarde, Janaína, tudo bem? Tudo jóia, e você? Como é que tá? Joia, ouve bem aí? Tá tudo perfeito. Pessoal, dá um ok aí no áudio e Maravilha. vídeo. Vê se tá tudo bem com o áudio e vídeo meu e do Cássio aí. Tudo certinho? Só dá ok pra gente. O Instagram tá avisando o pessoal aí para chegar junto na nossa semana acadêmica virtual, né, Cássio? Uhum. Aí eles avisam aí, daqui a pouco o pessoal tá chegando. Primeiro, eu Maravilha. gostaria, Cássio, de agradecer demais mesmo, de coração, você por ter aceitado aí essa empreitada de falar um pouquinho pra gente sobre zootecnia e legislação, né? A gente não podia deixar de fazer uma semana acadêmica, mesmo que virtual, né, Cássio? Com Que certeza, essa iniciativa foi fantástica. a gente não pode estar perto agora, mas a gente dá um Uhum. jeito de se atualizar, de se Uhum. aprimorar, né? E a gente fez mais essa semana acadêmica para a gente falar sobre zootecnia mesmo, sabe, Cássia? Eu queria até ver com os meninos que estão aí, os nossos calouros, tá? Quem são os calouros que estão aí? Porque a minha maior preocupação, Cássia, você deve entender isso, são os nossos calouros, né? Porque eles chegaram, coitado, tiveram 3 semanas de aula e aí Uhum. depois parou tudo, Veio tudo né? isso, é. Uhum. Aí Não, é essa semana importantíssimo. acadêmica é uma forma deles também estarem ligados na profissão, saber que a gente está se preocupando com eles, né? E Uhum. Manter fazendo essa aí, proximidade. exatamente, fazendo a Uhum. semana acadêmica, né? É. Então, eu vou pedir, Cássio, que você se Hum. apresente, fale pra gente, como eu falei, fiz com todo mundo, para falar sobre a sua história na zootecnia, né? Os seus causos de zootecnistas aí, de zootecnista, antes da gente começar. Essa é uma coisa que a gente nunca prepara, né? É, Contar a nossa história. mas sempre Pois tem é, que mas contar, né? não é difícil. Mas essa história é longa, começa lá nos anos 98, por aí, quando eu iniciei meus estudos lá na antiga Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista, né? Lá naquela escola você conhecia setores de produção vegetal, de produção animal, de zootecnia, né? Melhor dizendo, eu não gosto muito desse termo de produção animal, não, eu sempre falo isso aí. Quando você fala produção animal, até o meu pai criando galinha lá no quintal, ele está desenvolvendo produção animal. Agora, zootecnia como ciência e arte, como técnica, né, como ciência aplicada, promovendo a adaptação econômica do animal ao meio, segundo Otávio Domingues, isso só nós, zootecnistas, aí, temos o conhecimento pleno para desenvolver. Então, lá naquela época, você rodava em vários setores, o curso era técnico agrícola, com habilitação em agropecuária, e eu me lembro de um momento apenas, né, no meio do curso ali, as pessoas comentando em fazer um curso superior e tal, e outros não, outros já iam direto para o mercado, e um falava, eu vou fazer isso, outro eu vou fazer aquilo, e do nada, assim, eu me lembro um momento, o horário do dia, isso eu não esqueço, né, são coisas interessantes que marcam a gente. Eu Que falei, marca a gente. eu vou fazer zootecnia. Pronto. Aí eu fiz um estágio na área de bovinocultura de leite. Na minha cidade tem uma fábrica da Itambé, de leite em pó, e lá tinham 3 técnicos, um zootecnista, um agrônomo e um veterinário. Eu fiz estágio lá por 30 dias e eu rodava com cada um deles, né, os 3, curiosamente, atuando na área de bovinocultura. E aí ficou claro para mim que o zootecnista é o profissional mais bem preparado Mais a atuar completo, na né, zootecnia, Cássio? mais completo. Né? E eu vi claramente, eu rodava um dia com agrônomo, um dia com veterinário, um dia com zootecnista, e o zootecnista era o preferido, os sistemas em que ele atuava eram os que davam maiores retornos econômicos, e aí isso me despertou um interesse muito grande. Eu fiz o vestibular na Rural do Rio, lá onde se formou, Formei né? lá. Infelizmente fiquei um ano lá só, transferi para Viçosa e acabei o meu curso de graduação lá. No curso de graduação, no segundo semestre, terceiro semestre, eu já entrei no estágio como bovinocultura de leite, fui estagiário do Daniel, inclusive.
E, e Vocês estão aí, vendo como é que a gente é velho, né, pessoal? Os pois nossos é. alunos aí, ó. Olha aí, tá vendo Não isso? não devia ter falado isso, Você isso não eu podia devia ter ter omitido. denunciado isso. Podia ter omitido isso aí. Aí, isso em 2002, mais ou menos, né? Aí, sempre na área de pesquisa. A minha origem não é origem rural, é origem urbana, né? Muitas vezes O que eu... não diminui o zootecnista em nada, tá, Exatamente, gente? em Que isso nada. fique muito claro para Sim, todo mundo. Você não sim, precisa saber derrubar boi com a sim. unha para falar que é zootecnista, não. Exatamente. Nem precisa ter nascido dentro do curral. Isso aí é zootecnia, uma coisa que tá aqui, ó, né? É no Exatamente, coração e a exatamente. gente... Eu lembro muito bem que eu cansava de ver algumas pessoas falando, não, eu nasci na roça, meu pai é produtor e tal. Eu não, eu sou de origem urbana, uma cidade do interior, né? E isso não foi limitante de maneira alguma, porque eu vou até comentar em algum momento aqui, a zootecnia como uma ciência aplicada e estratégica para a sociedade, ela necessita de informações técnico-científicas avançadas que só uma universidade pode passar, né? Então, daí eu concluí a graduação em 2006, já entrei direto no mestrado com produção de ruminantes, depois doutorado também. Hoje eu sou professor da Universidade de Brasília na área de nutrição de ruminantes, na área de alimentos e alimentação animal, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária. Infelizmente não tive essa sorte ainda de ministrar aula para zootecnia, né? Isso é uma coisa que, quem sabe no futuro, mas eu procuro aquelas estar coisas que sempre ficam junto. sempre, né? Aquela pulguinha sempre atrás da orelha, né? Mas isso aí é Exatamente. questão de tempo. Mas assim, Cássio, independente disso, né, fica aqui diante de todo mundo que está assistindo um agradecimento por tudo que você tem feito pela zootecnia como ciência, como profissão, né, principalmente em todo o apoio aí que a ABZ coloca, você em Brasília resolvendo todas essas questões, inclusive na nossa live aqui na quarta-feira o Guilherme falou isso, né, do apoio incondicional que você dá estando aí em Brasília. Então, mesmo que você não esteja aí por exemplo, com essa minha incumbência hoje de coordenar um curso de graduação, que não é tarefa fácil, é um desafio grande, né? Se você quiser fazer bem feito, né? Você se sente desafiado o tempo todo. Né? Mesmo que você não tenha isso, mas a sua incumbência, a sua participação na zootecnia vai muito além disso, pode ter certeza. Eu costumo dizer, essa é uma das coisas importantíssimas, você tocou no assunto. Sempre a gente vai, ao longo dessa história aí, dessa lida com a zootecnia, né, na Sociedade Brasileira de Zootecnia, que foi a entidade que eu participei primeiro como gestor financeiro, também nessa responsabilidade de ocupar o espaço como um zootecnista, né? A Sociedade Brasileira de Zootecnia, ela trata de ciência animal, né, digamos assim, também é outro termo que eu não gosto muito, mas é muito utilizado aí, mas envolve outras profissões. Então, a nossa função ali, hoje a diretoria quase toda é composta por zootecnistas, né? A ABZ também, então a gente tenta fazer compensar o fato de não dar essa contribuição direta que vocês dão na formação deles, fazendo essa luta aqui em Brasília com o que a gente pode. Mas é esse ponto, de ter um zootecnista coordenador do seu curso de graduação. Eu falo sempre nas palestras aqui, não é possível. Se você chegar num curso de veterinária aí, imagina, você nunca vai ver um outro profissional que não seja veterinário coordenando o curso de veterinário. Então é muito importante o coordenador do curso de graduação ser um zootecnista, ele se identifica com a profissão, é outra história. Né? Exatamente. Até porque isso também, Cássio, é uma exigência, né? Sim. Do MEC, a gente precisa que seja, né? Então, o comprometimento do coordenador do curso, ele faz muito pelo curso, né? Se você tem um coordenador comprometido, o curso é uma alavanca, né? Vai embora. Mas às vezes não é fácil não, Cássio. A gente tenta, mas aí, né, de repente, dependendo da época, das condições governamentais e políticas, as coisas vão se facilitando, dificultando, né? Mas isso é papo para outra live, né? Sim, então, Cássio, o pessoal tá chegando aí, tá com mais gente. Pessoal, avisa aí a galera que começou, clica no aviãozinho e manda pros colegas aí, tá? Principalmente pros calouros, se tiver algum calouro assistindo, manda aí pros calouros, tá? Porque a gente quer os estudantes aqui do FSJ e de outros locais também, aqui participando com a gente. Cássio, só antes de começar, fala para mim o número de 1 a 98, por gentileza. 98? 88, idade do meu pai, que estava com problema de saúde. Ontem ele teve alta do hospital, tá tudo bem, graças a Deus. Graças 88 a Deus. A idade dele. Então tá bom, 88. Eu te perguntei esse número, Cássio, porque a gente está fazendo sorteio de alguns brindes pro pessoal que participa das lives, né? E aí a gente está pedindo aí um número que foi da live ontem do professor Nilma.
E aí, Sim. hoje, a pessoa vai saber quem foi sorteado. Daqui a pouco o Kelvin publica aí quem foi sorteado do número 88. E aí, Maravilha. mais tarde agora, nas 19 horas, na live do GPR, do nosso Grupo de Estudo em Pequenos Ruminantes, nós vamos divulgar quem ganhou o prêmio, né, aqui na live de hoje que nós estamos fazendo com você, tá certo? Show Uma de forma bola. de... A gente está dando caneca dos grupos de estudo, short dos grupos de estudo, anais de eventos que nós fizemos aqui. É uma forma também Maravilha. E o mais legal foi que só quem ganhou os prêmios foi o pessoal de fora. É bom, né? Legal Que é demais. sinal que eles estão É, assistindo ué. a nossa semana virtual. Exato. Então a gente vai ter que colocar tudo no correio, os brindes pro pessoal aí. Mas foi ótimo, eu Legal. achei muito bacana esse negócio aí dos brindes. Então vamos Muito lá, bom. Cássio, fala pra gente aí, o tema, a palavra está com você, esse tema de Tá. zootecnia e legislação. Então, pessoal, aproveita aí do Cássio, coloca a pergunta, porque você é uma pessoa que entende disso aí, tá? O que você pode Eu, fazer, o que você não pode, e aí vamos tocando. certo. Zootecnia e legislação é um título que eu coloquei, assim, que é bastante amplo, sabe? Normalmente eu gosto muito dos temas mais polêmicos, como relações profissionais, relações entre instituições, e eu trago um pouco de polêmica para essa questão. Mas eu vou começar colocando alguns elementos aqui da origem do curso, da necessidade que a sociedade teve em regulamentar essas profissões. Depois nós vamos tocar alguns pontos sensíveis da nossa legislação que ainda geram muitas dúvidas entre as pessoas, né, principalmente entre os zootecnistas, exatamente em cima disso que você disse, o que eu posso fazer, o que eu não posso. E quando você for impedido de fazer, eu vou tentar mostrar quais são os caminhos que você deve procurar. Né? Então, assim, os temas que eu coloco normalmente têm sido polêmicos, né? É um ponto de interseção aí bastante sensível, as pessoas, principalmente os estudantes novos, podem sentir algum impacto, mas é uma necessidade que eu acho que a gente precisa estar apresentando em todos os momentos. Bom, as primeiras informações que nós temos da zootecnia organizada como profissão, principalmente nesse sistema latino-americano, né, latino, digamos, geral, assim, né, digamos, de maneira geral, são da França, vem da França mais ou menos nos idos de 1843, na Escola de Agricultura de Versalhes. Né? Lá, um dos docentes, podemos dizer assim, dos catedráticos lá daquela escola, chamado Conde de Gasparin, ele identificou a necessidade de você congregar as disciplinas da área de produção animal Ô, em uma Cássio, deixa eu única só fazer uma cadeira. observação. Oi. Para os meninos que acompanham a nossa página aí, se vocês não sabem, eu coloquei, né, um pouco antes aí da semana acadêmica, eu coloquei várias postagens contando a história da zootecnia. Então, tudo isso que o Cássio está falando está escritinho lá, tudo direitinho para vocês lerem depois. Só para vocês saberem que a nossa história está contada aí na página da gente também, beleza? Desculpa, Cássio, pode continuar. Ok. Então, ele identificou essa necessidade, né, da criação de uma cadeira específica para disciplinas da área de produção animal separadas do curso de agricultura. Né? Essa cadeira lá, 5 anos depois, em 1848, ela foi ocupada por um biólogo naturalista na época, né? Émile Baudemont. Ele foi o primeiro professor dessa disciplina. Então, ao contrário do que muita gente pensa, do que muita gente diz, a zootecnia ela surgiu numa escola de agricultura. Ela não tem origem em escolas de veterinária, nada disso. A gente ouve muita gente de grosso calibre citando que a veterinária teve influência. Na verdade, não. Foi uma demanda das escolas de agricultura. Né? Então, aí a zootecnia surge como profissão. Ela, então, é uma história bastante antiga, né? E ao longo desse momento ela veio evoluindo em diversos países, em alguns deles com outras denominações, e até que no Brasil nós tivemos o primeiro curso de zootecnia sendo implementado exatamente 50 anos atrás. Né? A primeira turma foi formada 50 anos atrás, digamos assim. Né? Bom, essas profissões, no Brasil, hoje nós temos cerca de 68 profissões regulamentadas. Dessas 68 profissões regulamentadas, cerca de 18, 19 delas têm atividades privativas. Tá? 18 delas têm atividades privativas. Isso é muito importante porque quando uma profissão ela tem uma atividade privativa, uma área de atuação privativa, mostra que a sociedade tem um interesse grande nessa profissão.
isso dá o poder a essa profissão de ser exclusiva na atuação, de responder por aspectos técnicos de sistemas de produção que só esse profissional tem. Tá? Então é um privilégio muito grande. A nossa profissão ela é regulamentada, ela tem uma lei, a Lei 5.550 de 68, isso já deve ter sido apresentado para vocês nos cursos de introdução à zootecnia, né? E ela desponta aí como uma profissão estratégica para a sociedade. Então a sociedade tem interesse na existência do curso de zootecnia. Isso é um ponto interessante e importante. Por quê? Porque a zootecnia ela surge com uma demanda de produtores rurais, de outros profissionais da área de agronomia, de veterinária, que perceberam a importância da criação de um curso especificamente para tratar de zootecnia, porque é uma área muito ampla e que não poderia ser abordada integralmente nesses outros cursos. Então a sociedade demandou isso. Isso traz implicações importantíssimas para nós, tá? Que eu vou comentar mais à frente. Quando nós temos regulamentações que não atendem à demanda da sociedade, existem fortes indícios de inconstitucionalidade nessas legislações, na existência dessas profissões. Isso é um ponto importante que a gente tem que saber, tá? Bom, então, as profissões, elas começaram a se organizar como grupos, agremiações. Isso já vem de muito tempo, isso vem da Roma Antiga. Tá? Nós tínhamos lá os colegia romanos, que eram agremiações Exatamente. De profissionais que dominavam algumas técnicas específicas, como os pedreiros lá, os né? Pedreiros, carpinteiros, cada um tinha uma casta, né? Cada um Exatamente. tinha sua própria instituição de classe, né? Sim, eles tinham os grupos de forma de interesse a transferir informações para eles. Esse era o principal interesse, né? Depois vieram as guildas, né? Corporações medievais de ofício, onde os profissionais tinham interesse de, além de transferir conhecimento entre eles, evitar que outros profissionais que não dominassem as técnicas fizessem parte daquela profissão ou atuassem naquela profissão, né? Aí, enfim, com a Revolução Francesa, a liberdade ela era a palavra que ecoava de uma maneira mais alta e essas restrições elas ficaram um pouco de lado. Depois da Revolução Francesa, por muito tempo, o Estado ele se absteve dessas questões e o mercado era um ponto aí que decidia, né, a competência de um ou de outro profissional, né, principalmente com a Revolução Industrial, essa questão toda. Bom, então nós temos duas questões. Primeiro, o interesse dos grupos profissionais em se organizar e o interesse do Estado em que uma profissão seja criada, né, em controlar. O Estado, inclusive, ele tem interesse em controlar algumas das atribuições, porque essas atribuições, essas profissões, digamos assim, elas são estratégicas para a sociedade e para o Estado também, né? Aí vem um pouco da construção da legislação em cima disso. A primeira Constituição que nós tivemos, a de 1824, né, do Brasil Império ainda, 1824 isso, tá? Ela pregava total liberdade de trabalho. Depois nós tivemos a Constituição de 1891, que era a Constituição do Brasil, da República, da Primeira República, manteve ainda essa liberdade de trabalho. Depois nós tivemos a segunda Constituição, né, da República em 1934. Aí o Estado começou a demonstrar o seu interesse pelas profissões, né? Então ele dizia lá, é livre o exercício de qualquer profissão, observadas as condições de capacidade técnica e outras que a lei estabelecer. Então, o Estado quer controlar algumas profissões. E realmente nós temos profissões que são estratégicas, né? A partir desse momento, de 1934, as constituições tenderam a... Eu digo as constituições porque nós tivemos mais algumas a partir daí. Elas tenderam a descentralizar o domínio do Estado, né, sobre a fiscalização dessas profissões. E aí foram criados alguns conselhos profissionais, como, por exemplo, de contabilidade, foi o primeiro deles, economia, medicina, odontologia, a OAB, que apesar de ter o conselho dos advogados, né, da OAB, ela tem um papel um pouquinho diferente na Constituição, tá? Ela tem uma função constitucional diferente dos conselhos profissionais, tá? Mas isso é um detalhe, né? Bom, na Constituição de 88, no seu artigo 5º, foi previsto lá que é livre o exercício de qualquer trabalho ou ofício,
ou profissão atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, aqui ficou claro que o Estado ele quer legislar sobre isso. E ficou descrito claramente, compete privativamente à União legislar sobre a organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício das profissões. Né? Imagina uma profissão estratégica para a sociedade como a medicina, por exemplo, ou a engenharia civil, ou o próprio direito, hoje, no caso, a própria zootecnia sendo desenvolvidas aí de qualquer maneira, sem nenhum tipo de regulamentação profissional. Né? Foram criados, então, por atribuição do Estado, essas instituições com personalidade jurídica de direito público, chamadas Conselhos de Fiscalização das Profissões. Tá? Eles têm o objetivo de zelar e supervisionar o exercício da profissão, zelar pelo prestígio e bom nome da profissão, organizar e manter o registro profissional, examinar reclamações e representações, órgãos de consulta para o governo. Eu cito aqui 2 exemplos importantes: o Conselho de Contabilidade, que baixou as normas públicas de contabilidade que são adotadas pelo governo, o próprio CREA, que fiscaliza obras públicas. Né? Os conselhos também deveriam atuar em colaboração com entidades de classe, como a Associação Brasileira dos Zootecnistas, por exemplo. Né? Os conselhos deveriam participar também junto com faculdades, com escolas, né? Enfim, e promover estudos aí para a racionalização administrativa do país, promovendo o desenvolvimento da nação por meio dessas profissões aí. Uma função interessante, que é uma função precípua, trata justamente de disciplinar o exercício da profissão. Tá? E aí nós entramos em uma questão interessante, que a forma como a legislação é composta. Existe uma pirâmide muito tradicional aí discutida no direito, que é a pirâmide de Kelsen. Ela mostra que nós temos lá em cima a Constituição Federal como a nossa legislação maior. Em seguida nós temos as emendas à Constituição, né, ou leis complementares. Nós temos as leis ordinárias, como por exemplo a Lei 5.550, que cria a nossa profissão. Depois nós temos medidas provisórias. E lá embaixo, lá no final dessa pirâmide, nós temos as resoluções. Né? As resoluções, elas não são menos importantes, elas devem ser seguidas também, mas elas são menos importantes do que as leis ordinárias, digamos assim. Tá? A nossa lei é a Lei 5.550. Ela é uma lei que ela tem 10 artigos bastante curtos. Ela especifica o campo de atuação do zootecnista de uma maneira assim que eu particularmente considero um pouco geral, genérica, o que é bom, porque nos dá a possibilidade de regulamentar essa profissão, mostrando tudo aquilo que nós podemos fazer por meio de outras resoluções, por exemplo, que estão abaixo das leis, né, da Lei 5.550, por exemplo. Por outro lado, é ruim porque pode dar oportunidade de várias outras profissões quererem competir com a gente sobre esse campo de trabalho aqui, que é um campo de trabalho estratégico. Né? Uma outra legislação importante que nós temos também é são as nossas diretrizes curriculares. Elas foram publicadas em 2006. Né? As diretrizes curriculares tratam-se de uma resolução oficial publicada pelo MEC, estão vigentes até hoje. Né? Nela estão especificados aqui todos os campos que devem ser ensinados ao estudante de zootecnia na sua formação. Né? Isso aí para os meninos verem que a gente não tira do nada as disciplinas que estão compondo a matriz curricular deles. A gente obedece às diretrizes curriculares do curso, né? Então, o pessoal que planejou o projeto pedagógico do curso, a pessoa estava de posse desse documento, né? Para poder fazer o projeto pedagógico. E qualquer reformulação do projeto pedagógico jamais fugirá das diretrizes, né? Das diretrizes. É um documento importante. Então, é importante que dá a formação de vocês para a gente meio que igualar, né? A nossa formação. Sim. No país. Com base no interesse da nação. Né? Exatamente. Então, eu acho que é um documento importante que ele deve até ser passado nas disciplinas de introdução à zootecnia. Eu recomendaria fortemente. Né? Aliás, a disciplina de introdução à zootecnia é uma outra disciplina que eu acho que
deve sempre ser, se possível, ser ministrada por um zootecnista, né, Sim. porque ele tem a perfeita Aqui percepção aí. a gente tem o professor Fernando Leonel como professor da Sim, disciplina, um apaixonado pela Fernando, zootecnia, né? Isso sim, aí é sim. indiscutível, né? Então, Fui estagiário dele, para os meninos então ele é um saberem. apaixonado. É o rufião, né? O rufião. Ah, É, exatamente. um apaixonado pela zootecnia, mas essa questão das diretrizes, o Cássio, isso aí eu agora na coordenação de curso já estava preparado. A universidade parou numa terça-feira, exatamente na terça-feira que eu faria a recepção de calouros apresentando tudo isso. Então os nossos Uhum. calouros ainda não viram, né? Mas a Não gente tem uma viram. reunião Uhum. preparada assim que acabar esse confinamento aí, a gente chegar para Uhum. apresentar isso tudo para eles. Certo. Então, quando eles forem ver isso aí, eles vão ver lá nessa resolução alguns grandes grupos aqui importantes, né? Para ser mais preciso, 9 grandes grupos de áreas de atuação do zootecnista. E aqui são áreas importantes que vocês devem aprender. Eu não vou citar todas, é um documento extenso, mas eu quero chamar a atenção para alguns campos de atuação aqui que são mais, assim, causam um pouquinho mais de Tem mais arestas, discussão. né? Sim. Por exemplo, o campo número 7, que trata de genética, melhoramento e reprodução animal, né? Então, esse meio nosso de profissões, principalmente junto com a veterinária, nós temos aí um certo sombreamento de área de atuação e que, principalmente na medicina veterinária, é criada uma cultura, eu chamo de cultura, né? Uma cultura danosa aos nossos estudantes que devem ser desmistificadas pelos coordenadores de curso e pelos professores das disciplinas de introdução à zootecnia, principalmente, né? Mas todos os zootecnistas professores do curso, que o zootecnista ele não atua na área de reprodução animal, né? Não é área, não é campo de atuação deles. Inclusive, futuramente, quando você tiver a oportunidade, eu recomendo fortemente que leve aí o João Paulo Arcelino, né, zootecnista, mestre e doutor em reprodução animal, um dos caras que domina bastante essas informações. O que eu vou fazer aqui é só dar uma pincelada em cima daquilo que ele apresenta de maneira muito mais encorpada, digamos assim, que é a possibilidade do zootecnista atuar, sim, nas biotécnicas reprodutivas. Não existe nenhuma legislação em formas de lei ou resolução que proíba o zootecnista de atuar nessa área, né? É lógico que algumas medidas invasivas, como, por exemplo, a anestesia epidural lá para coleta de embrião, isso aí o zootecnista não faz. Isso aí você precisa chamar um veterinário. Mas qual campo de atuação, qual área que não vai ser necessária a interdisciplinaridade? Ninguém sabe tudo, né? Aliás, também isso não nos interessa, né? O zootecnista que quer mexer com clínica, anestesia, isso aí ele deve sair logo e já ir para veterinário. Isso não nos interessa, não é área de interesse do zootecnista. A única coisa que está prevista na Lei 5.517, que é a lei de regulamentação da medicina veterinária, é que eles têm a prerrogativa de serem os únicos a ministrarem cursos de inseminação artificial. No restante, na área de reprodução, é uma área que nós temos total condições de atuar. O grande problema que aconteceu comigo em Viçosa, hoje eu tenho a oportunidade de falar isso publicamente, né? A disciplina de reprodução animal ela foi pessimamente dada. Acho que a medicina veterinária colocou o pior professor que tinha da medicina veterinária para ministrar. Eles colocam os piores professores justamente para que esse conhecimento não seja passado. Isso é uma função também da coordenação do curso de zootecnia, ficar de olho, porque eles colocam os Não piores só professores. nesse tipo de disciplina, mas em todas as disciplinas, né? Sim, as disciplinas de higiene e tal, e nós não fazemos isso, né? A zootecnia não faz isso porque isso é antiético, mas eles fazem. Então, o zootecnista pode sim atuar nessa área do saber, né? A questão eu chamo de identificação de gestação, né? Eu aprendi isso com o João Paulo também. Eles chamam de diagnóstico, justamente para dar uma conotação mais clínica, mais clínica, exatamente. médica nisso. E diagnóstico, quando você procura lá no Hawaii, no Aurélio, é um conjunto de sintomas, de características utilizados para identificar uma doença, né? E eu pergunto você, desde quando gestação é uma doença? É doença. Então é uma identificação de gestação. A É o futuro identificação do rebanho, né?
É. A identificação de gestação ela não é feita só com toque retal. Pode ser, você pode usar um ultrassom, é, algum exame desse tipo aí. Então, é uma área que o zootecnista ele precisa e ele não consegue não utilizar as ferramentas de manejo reprodutivo porque o zootecnista precisa delas para atuar na área de melhoramento genético, né? Então, essa é uma área de atuação importante dos zootecnistas. Tá? Uma outra área também que é de muita sensibilidade é a área de processamento de alimentos. Né? A área de processamento de alimentos está bem descrita na nossa resolução. A área de produção e industrialização, né, envolve estudos interativos de sistema de produção, incluindo planejamento, economia. Aí fala lá na frente de tipificação de carcaças, controle de qualidade, avaliação das características nutricionais do processamento dos alimentos. Né? Quem é o profissional que entende mais de características bromatológicas, de avaliação bromatológica do que o zootecnista? Talvez o profissional da nutrição, né, da área humana, mas o zootecnista está perfeitamente apto a atuar nessa área de processamento de alimentos. Né? Não existe nenhuma... a não ser a inspeção. A inspeção, especificamente, ela é uma atribuição privativa da medicina veterinária. Mas o problema é que nós não podemos confundir inspeção com responsabilidade técnica. Né? Se você falar, o zootecnista pode ser responsável técnico de um laticínio, por exemplo, sim, perfeitamente, ele pode ser. A questão é que... A formação... Sim. O que não pode ser confundido com inspeção. A inspeção o zootecnista não pode fazer. Essa é uma atividade privativa do médico veterinário. Tá? Então, isso muitas vezes é confundido. Quando uma profissão ela tem atribuições privativas, como é o caso da zootecnia, o zootecnista pode ser responsável técnico nessas atividades. Por exemplo, a parte de nutrição animal, gerenciamento de fazendas, o zootecnista pode ser responsável técnico. Agora, igual a medicina veterinária, por exemplo, tem lá uma farmácia veterinária. E aí o Conselho Federal e os regionais dizem que só o veterinário pode ser responsável técnico nessa farmácia veterinária. Eu te pergunto, comercialização de produtos veterinários é atividade privativa de médico veterinário? Obviamente que não. Né? Então, a gente precisa ficar atento a essas questões. Né? O custo disso tudo vai cair na conta do dono da farmácia, que vai ser repassado para o consumidor final. E a sociedade é que paga o pato. Tá? Isso não é interesse da sociedade. Então, é importante que nós saibamos, que nós conheçamos a nossa legislação e os nossos direitos. Tá? Bom, para disciplinar o exercício das profissões, existem, então, os conselhos profissionais. Uma das Cássio, funções... antes da gente mudar, eu só queria fazer um comentário que o Dorival colocou ali, que ele já sabe de histórias de discentes de zootecnia que não foram aceitos em estágios para reprodução. Como agir diante de uma situação dessa? É o que eu sempre digo, esse é o problema. Provavelmente esses estudantes que não foram aceitos, eles viraram as costas e foram embora para casa, com um não. Né? E aí cria-se, fortalece-se essa cultura que eu digo para vocês de que o zootecnista não pode atuar. Isso só contribui para fortalecer essa cultura. O que esses estudantes deveriam ter feito é imediatamente ter procurado o coordenador do curso de graduação, que provavelmente deve ser um zootecnista. Esse coordenador do curso de graduação deveria ter abrido um processo na direção da faculdade, um processo ético disciplinar, né, com todo esse embasamento legal, que o coordenador do curso ele precisa conhecer esse embasamento ético legal, né, para poder questionar em instâncias superiores e não deixar aquele professor da reprodução, lá da medicina veterinária, proibir o estudante de atuar nessa área. Porque não há determinação legal que proíba. Tá? Não há nenhuma lei que proíba. Então esse é o nosso grande problema. Eu vou comentar isso no final. Esse é o grande problema da zootecnia no Brasil hoje. A omissão e a falta de manifestação. Pois tá? e aí a gente fica escutando essas falácias de veterinário dizendo que a gente não pode fazer isso ou aquilo e a gente acaba ficando quieto. É isso que eu estava conversando ontem numa reunião para os petianos da Grande Dourados e foi exatamente o que eu comentei, sabe, Cássio? Me assusta muito, às vezes a gente se apequena muito diante de um discurso que já está há muito tempo sendo colocado e acaba sendo verdade. Uma mentira contada muitas vezes, ela acaba ficando como verdade, né? Então a gente não pode se apequenar. A gente não pode se apequenar, né? Então, não é verdade. A gente pode atuar, então a gente tem que atuar e mostrar que é grande, né?
A gente é Com grande. Então, certeza. porque ele é veterinário, ele pode ou não pode. Não existe isso. Legalmente, o Não Cássio está existe. explicando isso aqui pra gente. Legalmente é É, possível que você faça. Então, use a lei a seu favor, né? E exatamente. também a Não, sua não se moral, né? cale. Não se cale. Não, Exatamente, não fique com medo exatamente. de sofrer represálias ao longo do curso. E nós estamos num país democrático. Todos Exatamente. nós temos o nosso direito. Muitas vezes, quando nós estamos na graduação, nós temos aquele medo, aquele temor Aquela de sofrer alguma insegurança. represália, insegurança. Não tenha medo. Procure seus direitos, tá? Bom, então os conselhos profissionais, eles existem então por um interesse da sociedade. Então eles surgiram por um interesse da sociedade, pelo menos deveriam ter surgido por um interesse da sociedade, né? Existem alguns documentos publicados hoje, Janaína, que eu me Sim. baseio para fazer uma apresentação que eu gosto muito de fazer, chamada Responsabilidade Social dos Conselhos de Fiscalização das Profissões. Um documento da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, tá? Ele data de, se não me engano, 2008, e o outro é um processo, um acórdão do Tribunal de Contas da União de 2016, que foi votado agora, o ano passado, 2019, tá? É um acórdão que produziu orientações técnicas para os conselhos de fiscalização profissional. Então, eu preciso falar disso porque a gente entenda qual que é a origem dessas legislações, dessas resoluções que existem hoje, que regulamentam a zootecnia e a veterinária e todas as profissões, né? Então, a doutrina jurídica, ela diz que a regulamentação profissional é clara, né, quando afirma que, para regulamentar uma profissão, importa considerar a prevalência do interesse público sobre de outros grupos ou segmentos, né? Nós vamos criar, então, muito mais do que direitos, mas sim deveres para esses profissionais. Esses profissionais terão dever de... Por isso que a gente faz um juramento lá quando a gente pega o Até porque é diploma. interesse público, né? Um interesse público, tá? Existe um professor da área de Direito, Celso Ribeiro de Bastos, ele comentou que uma forma muito sutil que o Estado tem para interferir nisso, né, é regulamentar as profissões. Regulamentar uma profissão significa exercer competência fixada lá naquele trecho que diz que devem ser observadas as qualificações que a lei estabelecer para exercer uma profissão. Está lá na Constituição, tá? Então, duas questões devem ser observadas. Uma, o fato da atividade em pauta implicar em conhecimentos específicos que só a universidade transmite. Existem outros conhecimentos, como de pedreiro, por exemplo, que você passa de uma maneira informal de um para o outro, então não tem regulamentação. Mas de um zootecnista, por exemplo, você não aprende zootecnia simplesmente conversando com outra pessoa, né? Esse é um dos requisitos, essa profissão ter conhecimentos técnicos específicos. E o outro é que essa profissão seja de interesse da sociedade. Existe um outro autor aí da área do direito que ele fala o seguinte: a regulamentação de algumas atividades é fruto, muitas vezes, de manobra do legislador quando ele se envolve com algumas classes profissionais. Então a gente tem muitos deputados saindo aí dos conselhos profissionais e tal, né? Existe um outro autor importante, Otávio Bueno Magno, ele fala que ele vê possível inconstitucionalidade quando isso acontece, tá? Quando essa regulamentação atende a interesses políticos e não da sociedade. Então, eu estou colocando isso porque mais para frente eu vou mostrar que o que acontece no Brasil hoje é um descalabro com relação à legislação que permeia a zootecnia. Não só a zootecnia, mas todas várias outras profissões. Até porque né? a gente tem uma bancada de veterinários lá também. Sim. Então, o que acontece? Essa confusão, né, de papéis aí leva muitos conselhos a atuarem de modo corporativo. Eu, por exemplo, eu já chamo o Conselho Federal de Medicina Veterinária de Sindicato Federal de Medicina Veterinária. Sindicatos regionais de medicina veterinária. Porque esses conselhos eles deveriam existir para fiscalizar o profissional que está atuando. Defender a sociedade do mal profissional. Um médico, por exemplo, que deixa uma tesoura dentro do paciente, o conselho tem que ir lá e caçar o registro desse cara. Um zootecnista, por exemplo, que erra um cálculo de ração, bota lá, em vez de colocar bota ureia, 1%, 1% de ureia, coloca 10% de ureia.
Então, esse cara ele deveria ser punido pelo Deveria conselho. ser Então, punido, né, Cássio? essa é a função dos conselhos profissionais, entendeu? Eles existem para isso. Por quê? Porque o Estado não consegue fazer isso. Nossos governantes não conseguem fazer isso. Então, eles delegam para nós mesmos. Então, por isso que essas instituições elas têm interesse público. Mas só que as ações que essas instituições vêm tomando não são de interesse público, porque elas vêm funcionando como sindicatos, né? E aí, esses Extremamente sindicatos, corporativistas, né? sim, esses conselhos, que eu chamo de sindicatos, divulgam informações como essas, que o zootecnista não pode atuar na área de reprodução, que o zootecnista não pode atuar na área de Assim, a gente processamento de até, alimentos. eu até conversei isso aí com. Eu não me lembro se foi com o Guilherme ou se foi com o Nil, mas que foi com o Guilherme. A gente estava falando disso aí, Cássio, é uma reserva de mercado, até porque eles têm que fazer isso, porque por competência eles sabem que não vão, né? Que a gente não perde, né? De jeito nenhum. Na competência, na habilidade, tudo que a gente foi formado, a gente não vai perder. Então, o que eles fazem? Eles fazem isso que eu falei. Aquela mentira contada várias vezes, ela vira uma verdade, né? Ela vira uma verdade. E eu te digo, é de interesse da sociedade que o zootecnista não atua na área de reprodução? Não é. Por quê? Porque não foi a sociedade que criou o curso de zootecnia? Então, esses conselhos e essas pessoas que fazem isso trabalham contra o interesse da sociedade. E aí, aquele autor ali, ele está muito certo no que ele disse. Otávio Bueno Magno, ele vê possível inconstitucionalidade sempre que essa regulamentação de liberdade por outro critério que não técnico, ou que não profissional, atente os direitos, os interesses da população. Então, há uma inconstitucionalidade nisso, por exemplo, quando o Conselho baixa uma ou outra resolução, né? Bom, dito isso, o Tribunal de Contas da União ele passou a receber várias denúncias, justamente por causa dessas atuações irregulares desses conselhos. Os conselhos, em vez de defender a sociedade, eles viraram ali cabides de emprego de parentes de conselheiros, de grupos políticos, vários políticos passam por dentro desses conselhos. Nós tivemos uma bomba, né, no nosso bomba. conselho, entre aspas, né? Gente presa e confusão e tudo. É só para vocês verem como é que a coisa é boa. Sim. Mas pagando isso é valores, outra conversa. Sim, pagando valores absurdos de diárias, licitações indevidas. Então, eles não exercem a sua função constitucional. Então, por que eu estou contando toda essa história? Porque os conselhos profissionais eles têm poder de atuar na legislação que permeia a zootecnia. Tá? Então, a zootecnia, existem algumas legislações, muitos de vocês devem ter ouvido falar de algumas legislações que proíbem o zootecnista de exercer isso, ou aquilo outro. Né? Por isso que é importante você conhecer a legislação, a nossa resolução, a nossa lei 5.550. Por quê? Porque quando você se sentir prejudicado, você deve procurar os seus direitos. Né? Do mesmo jeito que aquele estudante que teve o seu direito negado de exercer o estágio, de realizar estágio na área de reprodução, se você tiver uma proibição aí, por exemplo, para CRT de um laticínio, de alguma coisa, você deve procurar os seus direitos, entrar na justiça, você deve procurar o Ministério Público. Nós temos diversos canais de denúncia gratuitos aí, a Advocacia Geral da União, você entra na internet e faz uma denúncia, pode ser anônima, pode ser Então, só um parênteses assinada. aqui, gente. Se tiver dúvida o que fazer, como proceder, procura o pessoal da BZ, né, Cássio? Que aí o pessoal pelo menos instrui, faz isso ou faz aquilo, porque hoje o que defende a gente, a nossa classe, ela está concentrada ali, na BZ, né? Até quando o Marinaldo veio aqui, eu falei com os meninos, pessoal, a gente tem que se associar, a gente tem que ser sócio da BZ, porque tudo que a gente precisa e quem defende a gente é ali. Se a gente ficar esperando o conselho, a gente vai. Sim. O que você tem que ter em mente o seguinte: o conselho, o que eu quero dizer para vocês, vamos colocar isso aqui de uma maneira mais clara. A zootecnia está dentro de um conselho da medicina veterinária. Então, esse conselho ele defende a medicina veterinária. Quem defende a zootecnia é a Associação Brasileira de Zootecnistas. Exatamente. Que é uma associação. Sim, e a associação, ela sim tem esse interesse, essa função de defender. O conselho ele não deveria defender nem a medicina veterinária, porque, como eu disse anteriormente, a função do conselho não é essa, é fiscalizar os profissionais e defender a sociedade. Exatamente. Só para você ter uma ideia, Janaína, esses conselhos arrecadaram em torno de 4 bilhões de reais no ano passado. Só 9% desse recurso
foi investido em fiscalização. Então, eles não exercem as suas funções constitucionais. Tá? Bom, diante disso, isso é dado real, isso não é. Isso foi dito pelo ministro do TCU, o Alton Alencar Rodrigues, no seu voto, no processo 036-608-2016-5. Está gravado isso aí, tá? Para não ficar parecendo que fui eu que falei. Você está inventando, não? Que isso? A gente nunca ia imaginar isso, cara. Tá. Bom, como várias outras dessas denúncias que eu disse aqui, foram ditas nesse processo também. Bom, então, a gente precisa estar atento à nossa legislação, e o que a ABZ faz é tentar orientar todos os profissionais nesse sentido, de defenderem, de correrem atrás dos seus direitos. Obviamente, a ABZ não vai, o zootecnista lá na ponta que teve um problema, ela não vai entrar na justiça para esse cara porque ela não tem condições financeiras para isso. Mas ela pega alguns casos mais importantes, alguns casos mais representativos. Por exemplo, alguém que teve o seu direito de ingressar no Ministério da Agricultura, por exemplo, teve o seu direito cesseado. É um caso que vai ser representativo, vai gerar uma jurisprudência. Então, a advocacia, a jurídica da ABZ, o escritório contratado e pago com o dinheiro dos sócios, ele vai analisar o caso e vai encampar essa batalha aí. Viu? Mas por isso que é importante a gente se associar, porque é a única entidade que vai defender a gente. Porque como é que a gente vai viver fazendo essas coisas, gerando a jurisprudência, pagando o escritório de advocacia, se não tem os associados, né? Então, exatamente. É importante isso. Para você ter uma ideia, no ano de 2018, tramitou no Congresso Nacional um projeto de lei que previa que somente médicos veterinários podiam ser responsáveis técnicos em fábricas de ração. Tramitou esse projeto. A ABZ, na pessoa do vice-presidente, do Cássio, e do diretor de Brasília, nós interceptamos esse projeto de lei e convencemos o deputado relator de que isso não era interesse da sociedade. Isso geraria um custo a mais para o dono da fábrica de ração, e esse custo seria repassado para o produtor rural que iria comprar. E que existem outros profissionais que podem ser RT também, como o zootecnista, por exemplo. Obviamente, ele votou contra, o projeto foi arquivado, e a partir daí eu virei persona não grata lá no Conselho Federal. Os caras não gostam nem de ver minha cara. Que bom, ué. Você acha isso ruim? Não tô. Senão você está defendendo mesmo a gente, tá vendo? Então, esse é o trabalho que a ABZ faz. É reserva de mercado. Os caras querem fazer reserva de mercado porque eles vão querer utilizar a lei para se proteger daquilo que a gente profissionalmente tem mais competência, né? Sim. Um outro exemplo que eu dou para você, Janaína, de legislação importante, que a gente fica atento aqui a todo momento, foi um projeto de lei que saiu da Paraíba. Esse projeto de lei, ele trata de bem-estar animal. Esse projeto previa... Não é o da vaquejada, não. Não é o da vaquejada, não. Não, é o outro ainda. É um projeto que dizia que somente médicos veterinários poderiam ministrar cursos e orientações na área de bem-estar animal para profissionais de frigoríficos, de abatedouros, poderiam ser responsáveis técnicos em sistemas de produção animal. Nós interceptamos isso lá no gabinete do deputado, apresentamos uma nova proposta. Essa proposta foi aceita pelo deputado, e nessa proposta foi incluído o zootecnista, como um profissional que pode orientar na área de bem-estar animal. Nós conseguimos interceptar isso aí. E o mais curioso é que essa proposta partiu do Conselho Federal de Medicina Veterinária, e o Conselho dizia que tinha, lá no final da proposta, a ABZ tinha sido ouvida, ou seja, uma mentira, foi baseada numa mentira. Nós conseguimos interceptar e incluir os zootecnistas. Então esse é um trabalho da ABZ. Os colegas da diretoria da ABZ lá na Paraíba, eles que participam do Conselho Regional, interceptaram e nos passaram a informação, nós corremos atrás. Então, um absurdo, né? De uma forma bem rasa, tá, Cássio? Vou fazer uma observação muito rasa, tá, gente? Sim. Os caras não estão nem aí pro bem-estar, até porque eles não querem que o animal esteja bem, né? Esteja bem. O animal tem que estar muito ruim para chegar na mão deles. E aí você deixar só por conta deles isso, entendeu? Então, não tem outra explicação que não seja reserva. Por que acontece essa reserva, Janaína? A gente precisa saber disso também. Eu não sei se você conhece esses dados, mas é preciso que os estudantes saibam que, por exemplo, entre fazer zootecnia e fazer veterinária, se eu tivesse que escolher agora, com certeza eu escolheria a zootecnia.
Primeiro, por ser uma profissão mais interessante, eu acho que é uma profissão que nunca vai estar em baixa, porque a sociedade tem interesse nela. Segundo, porque eu acho que a doença é uma eventualidade. As margens de lucro cada vez menores, ninguém vai querer gastar dinheiro e tempo tratando uma doença, né? Então é preferível investir em um sistema que não deixe ocorrer doenças, né? Exatamente, uma para boa poder nutrição, um bom nutrição, manejo. sim, para você aumentar suas margens de lucro, né? Então isso é claro hoje em dia, né? E o terceiro aspecto é que o Brasil, ele possui a metade dos veterinários do mundo. Metade dos veterinários do mundo estão no Brasil. Então você tem uma concorrência gigante. São mais de 450 escolas de medicina veterinária, 9 cursos à distância. Aqui no meu estado, Distrito Federal, que ele é um quadrado de 100 quilômetros por 50 quilômetros, menor estado aí, digamos assim, da federação, você tem 5, 6 cursos de medicina veterinária. Então, é muita gente, sabe? Você vai ter uma concorrência grande, né? E não é um curso da área de ciências agrárias, é um curso da área de saúde, né? Não estou diminuindo o curso, porque é um curso, obviamente, muito importante na área de clínica, de animais de Então, companhia, isso é na uma área de coisa que os meninos sanidade. É um precisam curso muito saber. É um importante, curso tá? de ciências da saúde, não é um curso das Da ciências saúde. agrárias. É isso que Não é vocês também precisam agrária. entender. Não é agrária. Agrária é agronomia, Não é engenharia agrária. agrícola, estão nas agrárias. Mas eles não estão nas agrárias Exatamente. junto conosco. É da saúde. É Não é, outra não história. é agrária. Exatamente. Tanto é que a zootecnia ela deixou de ser simplesmente o nome de um curso para ser uma grande área aí da CAPES, né? Uma grande área. É a área de zootecnia e recursos pesqueiros. Tá? Sim. Então, esse é o trabalho que a ABZ faz para vocês, né? Ficando atenta às legislações, aos projetos de lei, né? E o dinheiro que é pago pelos sócios, ele é investido e as contas são claras, aí são prestadas todos os anos. Então é importantíssima a participação de todos. Tá? É muito importante que você se associe, que você divulgue a ABZ, né? E que se você tiver algum problema, que procure a diretoria estadual da ABZ, né? Aí em Minas tem um diretor estadual, né? Tem a Associação Mineira, aqui no Distrito Federal nós temos uma diretoria estadual. A ABZ ela tem como orientar, né? Talvez ela não acampe a sua causa jurídica, mas ela passa todas as orientações, porque ela não tem condições de bancar todas as ações jurídicas, tá? Isso tem um custo, né? Algumas ações coletivas, elas podem ser iniciadas via Ministério Público. Isso é muito importante, gente. É tão importante isso, porque se um dia nós precisarmos entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade sobre alguma lei, alguma resolução no Supremo Tribunal Federal, nós só teremos chance de obter vitória se existirem diversos casos já registrados na justiça de pessoas que foram prejudicadas por essas legislações. Né? De outra forma, o Supremo vai perceber, se não tem ninguém reclamando, por que nós vamos mudar isso aqui? Né? Então tem que reclamar. Está sendo injustiçado, tem que reclamar. Exatamente. Se você tiver alguma negativa no Conselho Regional, ou até mesmo dentro da sua faculdade, procure os meios legais para questionar tudo isso aí. Cássio, alguém perguntou aí em relação à ecoterapia, essa questão do... Você sabe alguma coisa disso? Você tem algum impedimento legal para o zootecnista atuar em ecoterapia? Não, na maior parte dos casos, não há impedimento legal para o zootecnista atuar. O que acontece é que algumas vezes, por exemplo, o Conselho Federal baixa uma resolução falando que o profissional responsável é tal. Né? Ou seja, essa resolução ela não tem base legal. Ela não é baseada numa lei. Né? Porque a ecoterapia é tipicamente uma área de atuação multidisciplinar. Você vai precisar ali de um médico, de um fisioterapeuta, né? Se o cavalo tiver algum problema clínico, obviamente você vai precisar de um médico veterinário para atender clinicamente esse animal. Na parte nutricional, no manejo geral desse animal, é imprescindível a presença do zootecnista, que é o profissional mais bem preparado. É o zootecnista que aprende... Para fazer leitura do comportamento do animal, né? Saber se naquele dia ele pode ir para ser utilizado por aquela criança, naquele processo, o animal está agitado, se hoje ele não está legal. Isso que a gente consegue ter essa leitura, né? Por que disso, Janaína? Por que é o zootecnista que é o profissional? Porque é o seguinte, gente, não adianta, igual um estudante lá da medicina veterinária, por exemplo,
Vamos falar da veterinária, que é um curso que que a gente tem mais problemas, né, com ele. Lá no final do curso, ele cursa lá equinocultura. Ele faz a disciplina de equinocultura. Ou então nem a disciplina, né? Às vezes ele faz dentro de zootecnia geral alguns tópicos de É, equinocultura, né? Isso é suficiente para o cidadão atuar nessa área? Obviamente ele não viu nutrição de monogástricos, ele não viu pastagens, formulação de rações, bioclimatologia, ele não tem a base. Essa disciplina, quando ela exata instalações, quando ela é dada assim, somente solta essa disciplina, o cara faz lá só equinocultura. Essa disciplina ela tem um caráter meramente informativo. A disciplina que tem um caráter formativo, no caso do estudante de zootecnia, ele viu todas as outras disciplinas básicas antes para poder chegar, né, no final, que Por é a isso que disciplina... existem os pré-requisitos, né, cara? Existem os pré-requisitos. Para você ter ideia, no curso de zootecnia com o curso de agronomia, na área técnica específica, nós temos apenas 12% de disciplinas comuns na parte técnica específica. Com a veterinária, menos ainda. Nós temos só 11,5% de disciplinas comuns. Né? Então, gente, se o dono de uma granja aviária, por exemplo, contrata um médico veterinário e deixa de contratar um zootecnista, ele está perdendo dinheiro. Certeza, eu falei isso para os Ele meninos está ontem perdendo na dinheiro. live. Exatamente. Ele perde dinheiro porque ele deixa de contratar um profissional que realmente entende, que sabe daquilo ali, né, para contratar um outro só porque a lei autoriza. Então, nós temos diferenças bastante grandes. É aquilo que eu falei no Aqui só um início. exemplo, cara. Aqui eu vivo recebendo ligação de produtor ou de técnico que atua na região pedindo para a gente ajudar a porcaria que o colega médico veterinário fez na pastagem. O que esse cara entende de pastagem? Como é que você entrega seu pasto na mão do veterinário? É querer caminhar para o insucesso, né? Exatamente. É aquilo que eu disse, né? Eu já contextualizei. Às vezes cria-se uma cultura de que pode, essa mentira, como você disse, dita 1000 vezes, virou uma verdade. Outra questão, se o curso de zootecnia existe, é porque houve o interesse da sociedade. Esse profissional ele é estratégico para a sociedade e só ele sabe fazer aquilo ali. Né? Um exemplo claro que nós temos, afirmado por um próprio médico veterinário, Luiz Renan Sampaio de Oliveira, ele escreveu um artigo importante aqui chamado Reflexão sobre a atuação profissional do zootecnista em biotecnologia da reprodução animal. Isso aqui foi o João Paulo que me passou também. No final, ele explica durante esse artigo por que o zootecnista pode atuar, né? E no final ele deixa bem claro. O que se observa é que verdadeiramente o impedimento não é legal, não possui nenhum embasamento jurídico e sim corporativista. Esse comportamento é tão míope que os praticantes não podem enxergar que é no equilíbrio que mora a garantia dos direitos e deveres iguais para todos. É o que acontece com a ecoterapia. Então, ela é multidisciplinar. O zootecnista pode sim atuar, ele tem o direito de atuar, ele detém o conhecimento holístico ali sobre o comportamento do equino, as necessidades, né? Ele consegue trabalhar ali sem problema nenhum. E se você tentar trabalhar e houver alguma proibição nesse sentido, você deve judicializar isso aí. Tá? Eu digo que não são todos os sistemas de produção que... Só porque já abriu o reloginho, nós já estamos a 1 minuto e meio de terminar, então só para a gente amarrar aí, já te agradeço de antemão. Pessoal, concluir, vou salvar né? a live, só concluir. Eu vou salvar a live, ela vai ficar no IGTV, tá, pessoal? O pessoal tá pedindo para salvar a live. Tá, eu vou concluir então, gente. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, tá? Agradecer demais pelo convite. Tem muita coisa para dizer a respeito, mas eu recomendo a vocês que participem das reuniões da ABZ, o Zootec. Esse ano, infelizmente, nós não teremos, mas os próximos Zootec, muito disso e muito mais é dito lá para vocês. Leiam a nossa legislação. Apoiem sempre um zootecnista para a coordenação do curso, para a disciplina de introdução à zootecnia e não abaixem a bola diante de negativas aí que não tem embasamento legal. Você é o profissional mais bem preparado a atuar na área de produção animal. Tá? Eu estou à disposição, Janaína, você pode disponibilizar meus contatos para eles aí de e-mail, é sempre um prazer. Eu vou pedir para você passar para mim o link desse artigo sobre reprodução que você citou aí, que eu vou passar para o grupo dos meninos. Tá, beleza, eu vou passar. Se você puder fazer, você passa pelo WhatsApp que eu passo lá para os meninos. Cássio, eu quero te agradecer demais, tá? Por todo, não só por você estar aqui hoje, mas por tudo que você tem feito pela Zootecnia Nacional. A gente te deve isso, a gente tira o chapéu por todo o seu esforço aí.
né, tá? Por tudo que você tem feito aí pela nossa classe, tem feito pela gente, tá? Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. Um abraço, boa sorte para todos os estudantes da Zootecnia de São João del Rei aí. E o Tchau, irmão do tchau. professor é professor. O irmão do Cássio é Ah, professor é? aqui na É, universidade, professor aí também. lá em Sete Lagoas. Falei com ele Tá ontem até. certo. Então tá bom, Legal. Cássio. Muitíssimo obrigada. E Abraço, ó, boa gente. sorte aí com o bebezinho que tá chegando. Um Valeu. abraço. Tchau, tchau. Tchau.